Vamos conversar um pouquinho agora sobre as nossas construtoras, que constrói nossos cabelos, nossa pele, nossos ossos, as proteínas. Elas são nossas construtoras. As proteínas estão em tudo que você pensar. Pensa alguma coisa, pensa alguma parte do seu corpo, tem proteína. As proteínas, elas são responsáveis, inclusive, para a gente estar aqui, ó, respirando, sabia? A hemoglobina é uma proteína e ela que transporta quem? O oxigênio. Então imagina se você não consome proteínas, você faz uma alimentação com baixa proteína. O que acontece durante todo o processo de restrição alimentar? A pessoa come tão pouquinho que o corpo começa a achar que ela está morrendo, então ele vai sempre dar uma estratégia. Então hoje você vai aprender quem é esse macronutriente incrível que são as proteínas. Bem, as proteínas são nossas construtoras, já te falei isso, então é ela que faz parte de todos os processos, nos ossos, pele, vísceras, cabelo, né, respiração, porque é a hemoglobina que transporta o oxigênio. E nós temos onde, Lu, essas fontes de proteína? As mais abundantes e as mais biodisponíveis são as animais. Eu sei que tem aí uma galerinha que não consome carne. Se você não consome carne, você precisa nos avisar. Por quê? Porque dificilmente a gente consegue retirar dos vegetais toda a quantidade de proteína sem subir demais a quantidade de carboidrato. Então, por isso que é importante a gente se comunicar e você dar pra gente esses feedbacks lá no grupo de apoio. Então, o que é importante você saber sobre as proteínas? Que você tem que escolher boas fontes de proteína também. Quanto mais gordura, né, quanto mais lipídio a carne tiver, menos proteína ela tem. Por isso que a gente falou na aula de lipídios, você precisa escolher boas fontes de gordura também. E na carne não seria diferente. Então, onde que nós temos a proteína? Fonte de macronutriente proteína? Nas carnes, nos ovos, no leite, queijos, né? Então leite e derivados. Alguns vegetais nós temos e ele é em menor biodisponibilidade. O que significa isso? Seu corpo tem um pouco mais de dificuldade de absorver. Por exemplo, na soja, e ela, 50% só do que tem de proteína, por exemplo, em 100 gramas de soja, é que o nosso corpo consegue metabolizar, consegue disponibilizar, né, para a utilização. Então, o que é importante? Você comer fontes animais e você comer fontes de grãos. Por exemplo, feijão, lentilha, ervilha, são riquíssimos em proteína. Os cereais como a aveia, tá bom? Então, também temos algumas fontes. Por isso que no nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar, a gente vai trabalhar sempre para que você consiga extrair o melhor dos alimentos, aquilo que Deus fez, comida de verdade. Então, lembrar que as fontes animais, você tem que cuidar da quantidade de gordura que tem, da quantidade de lipídio que tem, porque quanto menos gordura, mais proteína tem naquela carne. Então, carnes mais magras, como filé de peixe, né, o lombo, o pernil e o filé, como eu já falei, né, como ele tem menos gordura, ele tem mais proteína, frutos do mar, tem bastante proteína, então é importante você lembrar disso. Lu, eu tô comendo ovo, no ovo eu tô comendo então lipídios, tô comendo gordura da gema e tô comendo proteínas, tô comendo aminoácidos, tô comendo, né, uma quantidade boa de vitaminas, sais minerais, colina, por isso que o ovo é tido como um alimento completo, porque ele vai gerar vida, assim como as sementes têm bastante energia. E a gente tem também no leite e derivados. Só retire leite, a gente já conversou sobre isso, mas é importante frisar, só retire leite, só retire trigo se você for intolerante, tá? Mas é sempre importante você entender que para a gente poder retirar algo, a gente tem que colocar no lugar, que é o caso do cálcio. Leite e derivados tem bastante quantidade de cálcio. E quando a gente retira ele, precisa conversar com o médico para estar dosando e suplementando. Porque a mulher, naturalmente, ela vai ter uma perda de massa óssea com o envelhecimento. E aí, se a gente não tem um acompanhamento, não tem, né, a alimentação ideal e exercícios, a gente acaba sofrendo isso mais rápido. Então o exercício físico, ele ajuda a gente nisso. O exercício ajuda na densidade óssea, meninas, na densidade muscular, na energia, na produção de hormônios. É vida, exercício é vida, tá? A gente precisa disso. Mas voltando às nossas proteínas, não tem muito segredo nas proteínas, né? Quais são as melhores fontes? As carnes magras, né? Lembrar que no queijo, no leite, você tem sim uma quantidade de proteínas, mas lembra que lá na de lipídios a gente falou que 70% do queijo, 70% do leite que você consome, ele é gordura, então não dá para consumir demais o queijo, tá? É sempre com pequenas quantidades, com moderação e não diariamente. Por quê? Porque o queijo, ele é mais
gordura. Lu, como que eu melhoro isso? Colocando proteína, colocando fibras, e a gente vai aprender isso, né? Em toda essa organização que a gente fez para vocês da biologia do emagrecimento, você vai aprender a compor, né? Como a gente já falou sobre os pratos perfeitos, como que você compõe um prato perfeito, agora você está aprendendo quem é quem, onde que eu encontro proteína, onde são minhas fontes de proteína, para que eu monte um prato perfeito. Então, fica por aqui a nossa aula de proteína, porque é muito fácil, muito rápido. É só lembrar, tudo que tem nos animais tem proteína, porque se todo o corpo dele é constituído, né, por proteína, ele é proteína. Com menos gordura, é uma proteína melhor. Com mais gordura, ele é uma proteína perigosinha ali, que a gente tem que cuidar com a quantidade de lipídios por causa das nossas artérias, nossos vasos, para não ter entupimentos e também para não ter aumento de gordura, porque cada grama de gordura tem 9 calorias e cada grama de proteína tem 4 calorias. Olha a diferença. E cada grama de álcool, já que eu estou falando disso, tem 7. Então presta muita atenção aí as consumidoras de cerveja, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre carboidratos, tá bom? Então fica por aqui a nossa aula e até a próxima.